Na primeira bem-aventurança do Sermão da Montanha de Jesus, uma passagem que está no Evangelho do Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Hoje nós estamos trazendo, e sempre fazemos isso na comunicação 100% Jesus, da magnífica forma como o irmão Alziro Zarur proferia esta passagem do Evangelho de Jesus. O Cristo exalta a humildade. Nós vamos começar o programa de hoje, então, refletindo sobre a importância da humildade na vida e também dentro do contexto de saúde. Para conversar com a gente, iniciando o Viver é Melhor de hoje, recebemos o irmão Jaime Bertolin, ministro pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Irmão Jaime, Deus está presente. Seja bem-vindo ao Viver é Melhor de hoje. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Viver é melhor. É sempre muito bom estarmos aqui com toda essa audiência, buscando a partir de Jesus o aprendizado necessário para vivermos melhor. E o Cristo já inicia esta passagem exaltando uma postura, uma forma de agir, porque humildade quase que vira uma forma de viver e que nos ensina muito. Se tem uma postura que a gente tem que aprender ao longo da vida, e muitas vezes a gente aprende isso na marra, é a ter humildade. E isso nos faz crescer muito. É porque, primeiramente, precisamos ter essa humildade de reconhecer que nós, diante de Deus, somos uma fagulha, uma centelha divina. Essa é a primeira humildade que nós precisamos reconhecer. Segundo, nós também precisamos ter em mente que nós temos acima de nós muitas pessoas em todos os ramos do saber. Nós sabemos, conhecemos mais que algumas pessoas? Também. Mas precisa reconhecer que nós não somos, o povo fala, a última bolacha do pacote, não é isso? Nós temos muito que aprender e para isso precisa ter humildade de reconhecer que os outros sabem mais, conhecem mais, podem mais e ter a humildade de buscar ajuda também nessas pessoas, né? Buscar ajuda quando a gente precisa. Isso é ter humildade também diante da própria vida. E na área da saúde, inclusive, a humildade ela é testada e muitas vezes estimulada diante dos diagnósticos. Por exemplo, quando alguém tem um diagnóstico de uma doença, ela tem que ter a humildade de reconhecer que por mais que ela ache, mas eu não tenho tempo, eu não merecia passar por isso, o que eu fiz de errado? Esses questionamentos, eles não vão levar a nada nesse momento, até porque doença não é castigo, né? A gente não tem que ver, Deus não pune ninguém com doenças, Perfeito. Mas a gente tem que entender que às vezes as coisas acontecem acima da nossa vontade. Sim. A gente pode querer muitas coisas, mas nem sempre a doença vai se comportar daquela forma, a saúde vai ser do jeito que a gente imaginava, e aí a humildade que vai fazer a gente conseguir lidar com isso da melhor forma. Jesus, na prece do Pai Nosso, deixa bastante claro, né? Falando com Deus e nos ensina a falar com Deus. Pai, seja feita a vossa vontade. Então precisa ter humildade para reconhecer isso. E sempre tirarmos, Camila, de todos esses imprevistos da vida, esses desafios no campo da saúde, no campo do relacionamento, nós precisamos ter a humildade para reconhecer que em todas essas situações há um aprendizado. De tudo isso que a gente enfrenta, das lágrimas que se chora, das angústias que se passa, nós temos ali um aprendizado. Então precisa ter essa humildade. Você falava muito bem, Deus não nos castiga. O que acontece na nossa existência é fruto da nossa plantação. A colheita vem, não tem dúvidas. Tendo a humildade de reconhecer que Deus nos ama, nós então teremos a coragem, como sempre nos fala o irmão Paiva, a humildade corajosa, reconhecer que diante de Deus somos as criaturas, né? Mas temos a coragem de lutar, de trabalhar, de buscar ajuda, de buscar melhoria, de buscar outras situações para vencer aqueles momentos que, olha, quem não os enfrenta nessa encarnação, não é isso? Então, humildade corajosa. Diante de Deus, ter essa humildade. Pessoalmente, sermos humildes. Mas é preciso, por exemplo, quando defendemos os ensinamentos do Cristo, precisamos ter essa força, essa coragem, essa determinação e assim vivermos com essa humildade corajosa no nosso dia a dia. E, inclusive, o irmão Paiva, ele tem esse grande esforço em nos ensinar o que é o de verdade ser humilde a partir dessa lição de Jesus, porque não quer dizer se humilhar.
Sim. Não quer dizer que você não vai se posicionar, por exemplo, diante de um conflito familiar, uma situação que precisa ser resolvida. Não quer dizer que você tem que concordar com tudo, mesmo que esteja errado, que não seja a sua opinião. A gente tem que se posicionar, a gente tem que assumir esse compromisso de cuidar da nossa saúde. Muitas pessoas adoecem, inclusive, porque se colocam tão em último lugar na lista de prioridades e de cuidados que acabam adoecendo. Então, a gente tem que se defender. E isso pode ser feito com humildade. Não quer dizer que a gente não vai ter opinião, não vai fazer nada por nós, mas a gente vai fazer isso de um jeito respeitoso, reconhecendo, inclusive, as lições que aquela situação nos oferece, de que a gente não tem todo o conhecimento, a gente não conhece toda a verdade. É diferente essa postura de humildade corajosa de uma postura de humildade como, simplesinho, tadinho, uma pessoa que não pode nada, pobrezinho. Não é isso que a gente tem que buscar, não é isso que Jesus está exaltando aqui. Perfeitamente. Porque aquela pessoa que, a título de humildade, deixa com que os outros façam com ele o que quiserem, ele vira capacho das criaturas, ele passa a se tornar um joguete na mão dos outros. Isso aí não é humildade, isso aí tem outro nome, né? A humildade que Jesus nos fala é acreditarmos em nós, sabermos do nosso potencial. Olha, o próprio Cristo no seu Evangelho diz que nós somos a luz do mundo. Olha a força, então, que nós temos, olha a sabedoria que nós temos. Agora, não é por conta disso que a gente vai subir, usar salto alto, como se fala. Não. Vamos ter a humildade de reconhecer as nossas limitações, mas temos que ter opinião, temos que ter postura, temos que ter determinação e lutarmos para vivermos melhor no lado familiar, pessoal, profissional, no lado espiritual. A humildade de reconhecer quanta coisa nós temos para aprender. A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é uma escola de iniciação espiritual de portas abertas, convidando a cada um de nós aqui a aprender. Então, precisa ter humildade para aprender. E esse é um bom sentimento para a gente alimentar nesse período, que é um período em que é preciso ter muita humildade para, muitas vezes, reatar ligações familiares que foram comprometidas ao longo desse ano, e a gente sabe que esse é um período muito favorável para isso, por mais que muita gente questione até, é muito mercantilismo, hoje o Natal perdeu o sentido, a gente tem, então, que lutar para não deixar que isso aconteça. E esse é um esforço da religião divina permanente, de que as famílias se reúnam, se não puder ser pessoalmente, em coração, em prece, em pensamento, em diálogo, em perdão. E a humildade é fundamental para ligar para aquela pessoa Perfeito. Que a gente precisa pedir desculpa muitas vezes, ou puxar uma conversa difícil em que você talvez tenha que pedir desculpa por ter feito alguma coisa que não devia. Isso é humildade. A humildade é o primeiro passo para tudo perfeito. Isso. Você precisa reconhecer que você tem suas limitações, você comete erros e em família, porque tudo começa em família, né? Sim. Esse é o primeiro passo, realmente. Você falava uma coisa interessante. Nem sempre a família consegue se reunir fisicamente, mas tem hoje telefone, tem televisão, tem internet, tem mil maneiras de estarmos congraçados, de estarmos reunidos para vivemos esses ensinamentos. E como a gente sempre reforça o conceito do Natal permanente de Jesus, talvez a gente não consiga reunir todo mundo agora, mas por que não planejar uma visita a um ente querido que não pôde comparecer? Muitas vezes a gente só quer que todo mundo se esforce por nós, mas a gente não tem a humildade de reconhecer que todo mundo merece esforço, todo mundo merece a nossa dedicação. E muitas vezes a gente se acha tão importante e se coloca naquela situação, fulano não veio, deixa ele para lá. Alguém não pôde telefonar, alguém não pôde participar, e você não tem, às vezes, a humildade de reconhecer que aquela criatura está enfrentando uma situação. Então, seja humilde, ligue para ela, né? Busque a presença dessa pessoa, ou, como você mesmo acabou de dizer, não deu naquele dia de Natal, não conseguimos nos reunir todos. Ok, mas quarta-feira, sexta, domingo, a próxima semana, eu vou dar um jeito de dar um abraço nessa criatura. Isso é humildade, né? Não nos colocarmos acima de ninguém. E o espírito natalino nos lembra sempre a fraternidade. Mas o fulano, o ano passado, semana passada, e você guarda esses rancores, esses maus sentimentos, deixa isso tudo de lado, tenha humildade, vá, dê um abraço nessa criatura, você vai ver que você nasce de novo. É uma vida nova. E aí você pode estar pensando assim, mas o que isso tem a ver com saúde? Tudo. Tudo.
Como é que a gente se sente melhor depois que a gente consegue fazer isso? Abraçar uma pessoa que a gente ama, resolver um conflito que a gente não sabe como começou às vezes, ou não queria que chegasse naquela situação. Isso é saúde, isso é condição básica para a gente conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Então, é fundamental a gente conseguir colocar em prática essa humildade. Para exemplificar mais, para você entender melhor sobre esse conceito, uma página do livro Somos Todos Profetas, de autoria do jornalista Paiva Neto, faz parte da coleção O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. Nós vamos ao subtítulo Quem são os simples de coração? Ele explica aqui realmente essa questão do que é simplicidade, do que é humildade. O destaque que nós trazemos está na página 34 até o início da página 35. Há numerosos exemplos que desmentem a existência de qualquer regra segundo a qual os ricos seriam sempre orgulhosos e os pobres congenitamente simples e bons. Cada ser humano constrói dentro de si, com boa vontade, a cada dia, essa riqueza inestimável do espírito, que se denomina simplicidade de coração. Lutemos incessantemente para ser assim, humildes perante Deus, que é a suprema sabedoria, mas nunca covardes perante os homens. A humildade, não nos cansamos de afirmar, é acima de tudo corajosa. É essa coragem que a gente tem que buscar para esse dia, para esse Natal. Aproveite esta oportunidade que você está tendo mais uma vez de estar com a sua família. Se você não está com a sua família, não se sinta abandonado por isso, triste por isso. Fortaleça no seu coração esse amor e reconheça que essa oportunidade vai aparecer em algum momento se você continuar lutando e dando valor para isso. A sua família continua te amando, a sua família continua existindo mesmo no mundo espiritual. Se você se lembra nesse momento de entes queridos que você gostaria que estivessem perto de você materialmente e não estão, não fique tão chateado, porque eles estão perto de você, mas em espírito. E inclusive essa é uma outra humildade, irmão Jaime, que nos ajuda muito a lidar com as nossas dores, reconhecer que a vida eterna, que é uma bênção de Deus, é uma realidade que nós temos que trazer para a nossa vivência. Os entes queridos não estão mais aqui muitas vezes, mas na pátria da verdade continuam nos amando. Nós estamos enfrentando desafios que talvez não tenham cura, uma doença que não vai ter cura nessa vida, e nós temos muitas hoje na área da saúde, mas para o espírito é apenas uma fase, muda a nossa perspectiva de vida, reconhecer a eternidade da vida. No Evangelho, Jesus nos ensina que Deus é Deus de vivos, não de mortos. Bom, isso nos leva ao raciocínio de que, se nós somos vivos, o que é vivo em cada um de nós? É o Espírito, que é feito, criado à semelhança do Pai Celestial. Então, a parte material nossa, essa amanhã passa pelo processo chamado morte. No Templo da Boa Vontade, em Brasília, no trono e altar de Deus, há um pensamento do irmão Paiva que diz assim: todo dia é dia de renovar nosso destino. É um convite, esse mantra que o irmão Paiva nos oferece, é um convite a vencermos as dificuldades, inclusive de saúde. Amanhã vai ser um novo dia. O que eu estou fazendo hoje vai significar saúde moral, espiritual, material no dia de amanhã. Eu não vou desistir, eu não vou jogar a toalha. Por quê? Porque eu sei que está na minha mão, depende também de mim a construção da minha boa saúde. Aí vem as escolhas, né? Para termos boa saúde não precisa ter bom sono, boa alimentação, é preciso ter cuidados com o nosso corpo em todos os sentidos. Então, materialmente é assim, moral e espiritualmente também. É um convite que Jesus nos faz quando nos ensina que a cada um será dado segundo as suas obras, convocando a cada um de nós a trabalhar, a perseverar, a ter humildade, não desistir. Isso está ao alcance de todos nós, certamente. E está ao alcance em matéria e em espírito, porque sim, é uma evolução contínua. A gente não vai aprender a ter humildade, a viver dessa forma apenas nessa vida. Nós já estamos nesse processo há bastante tempo e continuaremos nele, mas nós podemos acelerar essa felicidade, porque é isso que a gente conquista. Então, que nós tenhamos essa consciência de que se você ainda não conseguiu até ontem, tente hoje de novo.
Vale a pena. O irmão Jaime trouxe essa afirmação do irmão Paiva Neto: todo dia é dia de renovar nosso destino. E hoje é esse dia. Aproveite essa oportunidade.